Bom dia, pessoal! Bom dia a quem está assistindo, bom dia para quem está ouvindo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa novo, hein? Novidade e estreia também. Bom dia, Tier 3, onde a gente vai destacar os principais jogadores do Tier 3 e as principais novidades do mesmo Tier. Seja de Valorant, de LoL, de CS, de tudo. Rapaziada, para quem não tá muito por dentro do que vem acontecendo no cenário, porque o cenário destaca muito o Tier 1. Aqui nós vamos fazer um programa totalmente destacando o Tier 3 e Tier 2. Não tem tanta visibilidade neste Tier, não tem tanta mídia. E aqui, o pouco que a gente tem, a gente vai trabalhar pra poder destacar mais. Porque tem tanto talento no Tier 3 e no Tier 2, merece um destaque, merece uma chance que, infelizmente, as outras pessoas não dão. As outras pessoas não abrem os olhos para essas pessoas. Mas nós estamos aqui no Bom Dia Tier 3, diretamente da Totale, para exatamente isso. Para conversarmos e discutirmos as principais novidades com pessoas especialistas nisso, no assunto. Então a gente vai ter uma credibilidade altíssima para poder falar sobre isso, sobre tudo que acontece. Espero que curtam esse novo programa. É uma estreia, é um primeiro episódio. A gente vai desenvolvendo, vai melhorando, é tudo muito novo. Vamos voltar pro principal. Hoje nós vamos falar sobre Valorant e LoL. Primeiro Valorant com o nosso coach Imp e segundo LoL com o nosso coach Vitor. E são duas pessoas muito inteligentes que estudam esse game a ponta, que sabem do que estão falando, que acompanham o cenário Tier 3 e Tier 2. Obviamente que Tier 1 não vou falar, porque Tier 1 todo mundo acompanha. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Se o aspas pinou um cara, todo mundo vai ficar sabendo. Mas agora se o RS, hashtag RS pinar, ninguém vai ficar sabendo. Mas nós estamos aqui para falar para você que o hashtag RS pinou. Então, fiquem ligados que vamos conversar hoje, vamos discutir bastante coisa. Vou chamar o nosso coach Imp, esse já tá aqui para conversa, pra gente conversar um pouco, saber como é que ele tá, como é que foi a semana dele e depois discutimos seriamente o nosso tier. Alô? Opa, tá aparecendo já, Imp. Opa! Como é que você vai, Imp? Como é que vai sua família? Como é que faz seu dia? Conta pra gente um pouquinho de você agora. Tô um pouquinho baleado, peguei uma virosezinha aí, tô tomando remédio, mas tô melhorando, graças a Deus. Então, se a minha voz estiver meio fanha, me perdoa, rapaziada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Nenhum de nós aqui somos especialistas em ficar bem pra sempre e não ter nenhum problema. Nós somos uns robôs também, né? Convenhamos. Então, a gente faz tudo na medida do possível. Vamos começar com um assunto polêmico. Como é que vai esse Tier 3? Conta pra nós um pouquinho de quais os campeonatos que tem, pra quem não conhece. Qual o melhor campeonato pra você jogar assim que tem mais visibilidade no Tier 3? Cara, o Tier 3, ele tem realmente um problema de organização. O campeonato mais importante aí do Tier 3 é o Premier. O próprio Premier, ele tem alguns gaps e você, só para contextualizar antes de eu entrar nesse mérito, mas explicar um pouco o formato do Premier, que é o campeonato que vai dar acesso ao Relegation, o Relegation vai dar acesso ao VCB, que é o campeonato aqui do nosso país. Então, Então, é o deixa eu ver seguinte, se eu consegui entender. Pra quem não tem nenhum time formado assim, dá pra fazer um fakezinho, jogar esse Premier, que é totalmente gratuito, certo? E desse Premier subir pro VCB, onde estão times de Tier 2 ali, que tem organização, o Fúria. Premier, ele tem o ouro, ele não vai conseguir pular lá pro principal campeonato do Premier, porque assim, o Premier ele é dividido em divisões. Então, eu vou tentar explicar o formato para depois explicar como funciona. Ele tem hoje o Invite e tem o Certo. Contender, e que é o inferior, e tem as Elites. É muito complicado explicar o Premier porque ele muda muito. E a gente que é das antigas, a gente não tinha o Premier como acesso ao VCB. A gente tinha literalmente o Relegation, que era um campeonato aberto, um qualify aberto, onde a pancadaria estancava e todo mundo jogava, e quem se classificava ia lá para as finais e disputava o relegation. Era basicamente assim. E hoje em dia não, hoje em dia tem o Premier. Coisas que são muito ruins do Premier, que são coisas que dificultam muito a vida e o acesso ao VCB. Você precisa estar jogando semanalmente e é no dia de sábado. Quem é do Invite joga no dia de sábado. E os horários são de 7h15, aí termina, aí você dá um gapzinho ali, demora mais ou menos 1 hora, e você joga 9h15 também. Então não é todo mundo que pode estar jogando no dia de sábado, que é um final de semana, nesse horário à noite. Então isso
já cria um gap dentro da Certo. estrutura do Tier 3. Porque, cara, tem gente que estuda, tem gente que trabalha, tem gente que usa esse final de semana exatamente para descansar. Então já começa aí o problema. Outro problema dentro do Premiere é que o coach ele não entra na sala. Quando você tá ali, você que é coach, você tá assistindo o jogo, você precisa ser telado por alguém. E a gente sabe que o Discord ele pesa, nem todo mundo tem um computador muito bom para estar telando. Isso é outro ponto. Se o seu jogador cai ali no meio da partida, não tem problema, você não vai jogar. Então você vai ter que jogar com menos um, não tem pause técnico. Então esse formato do Premiere, ele dificulta muito a vida e sempre tem alguma discussão a respeito disso. Eu fui um dos maiores críticos do Premiere, mas ele tá aí rodando, então a gente precisa estar falando dele. Então, de novo, o Premiere tem divisões. O Invite é a divisão maior do Premiere, tem um Contender e tem outras divisões, Elite 5, Elite 4, Elite 3. Essas divisões, elas estão do Contender até o Invite. Assim, é bem difícil de falar, mas eu acredito que o Contender ele precisa de elo. Não é todo mundo que entra no Contender, você vai subindo. Se você já tem um elo bom, você já cai no Contender. Então é basicamente assim que funciona. Então é jogado todos os mapas que estão na rotação semanalmente nesse horário e vai se pontuando, vai se criando as pontuações. São 2 partidas por semana e cada mapa, em cada semana é um mapa. Então você pontua, aí acabou todos os mapas, acabou todas as semanas, rola um playoff. Só que assim, o playoff, ele acontece num domingo, após a última semana do Premiere. Você não tem nem tempo de estar ali descansando ou criando um material, tudo muito confuso, é tudo muito acelerado. É esses pontos que o Premiere é. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar que eu vou estar tentando responder. É bem confuso mesmo. Infelizmente, ele não é muito didático. E a gente vai aprendendo também na prática. É isso que é a respeito do Premiere, do formato dele. Cara, sendo bem sincero, eu nunca nem cheguei a jogar Premiere, nunca pisei no Premiere. E desde que lançou o Premiere, eu já sempre tive um pé atrás, porque é totalmente dentro do jogo, tá ligado? Então a organização é Sim, totalmente do jogo. sim, Só sim. que nem sempre a organização do jogo é tão boa assim, porque na GC, por exemplo, a gente tem lá os campeonatos na GC, a gente tem o suporte de ADM, né, tem o Sim, suporte dessas sim. coisas. Mas no Premiere não, a gente não tem o suporte E a de gente ADM. sabe que o Valorant está no beta, né? Infelizmente. A gente tem. O próprio jogo ele tem muitas coisas confusas. Você usa. Tem coisas que o próprio jogo. Aconteceu, só um exemplo de coisas que aconteceram. O jogador ele tá com o PC bonitinho, só que na hora de. A gente sabe que tem vezes que o próprio jogo. Você entra e você toma um DC. DC é uma coisa muito antiga, não sei nem se o pessoal. Desconecta. Então, o cara não consegue entrar na sala. E não é culpa dele, é culpa do sistema do jogo. Aí o que que acontece? O time joga com menos um, porque já startou. E ele não consegue voltar. E se volta, já se passou round. É aquilo, né? O time já entrou em colapso total. Então é muito, muito complicado. Esse é o grande problema do Premiere. O Premiere ele tem um formato interessante. Se você tem. Porque assim, o Premiere é o campeonato mais importante do Tier 3, na minha opinião. Porque ele vai te dar acesso à principal liga do país. E Certo. você tem que estar ali semanalmente tentando equilibrar. Cara, eu tenho uns campeonatos que rolam ali, pode ser uma Copa Bagual, uma Liga GG, pode ser um Cup de VP, outros campeonatos ali que rola na semana e você tem que dar uma equilibrada entre todos os mapas ali que você precisa treinar e o mapa da semana do Premiere. Então isso é muito complicado, principalmente se falando de Tier 3, porque o Tier 3 ele já tem um gap de que, cara, ninguém olha. Tipo, pra você receber salário no Tier 3, você normalmente recebe ajuda de custo, você tem suas responsabilidades. Então fica muito complexo você trazer um bom nível a não ser que você seja herdeiro, né? Então, é muito complicado. Então, eu acho que a Riot, tantos campeonatos também, deveriam ter mais organizações quando se fala do Tier 3, porque ele que vai trazer novos jogadores. A gente tem muitos bons jogadores dentro do Tier 3, tanto no misto quanto no inclusivo. Sabe uma coisa que, quando eu competi, eu posso falar por mim, uma coisa que Uhum, diferencia, sei lá, um player pro outro, eu acho uhum, que não é dentro do jogo, porque dentro do jogo é bala, é noção, é inteligência. O que diferencia de um player pro outro é a vontade de ganhar. Por exemplo, é tão difícil para uma pessoa que. Vou falar na lata mesmo. Pessoa que não tem dinheiro competir do que uma pessoa que já tem, que tem uma família boa, que tem pais que sim. podem bancar com os custos. Por exemplo, eu quando competia, eu tinha que escolher entre competir ou trabalhar.
Graças a Deus veio a oportunidade da Total e consegui escolher competir um pouco, mas mesmo assim, você não tem garantia de um futuro. Você não sabe se vai ganhar e vai ser o melhor, você não sabe se Sim, pode dar tudo sim. errado, você voltar a ter que trabalhar. Mas enfim, o que eu quero chegar ao ponto é que quando você sai do zero, você não tá em uma indecisão de trabalhar e jogar e decide jogar, a sua derrota vai valer 20 vezes, 30 vezes mais do que quem tem a possibilidade de competir tranquilo, que tem apoio dos pais, que tem financiamento, assim por dizer, vai doer 20 vezes essa derrota em você, porque se você perder, você vai pensar, putz, se eu perder de novo, vou voltar pro CLT, vou voltar a trabalhar. Sim, Já outra sim, pessoa não, a pessoa vai perder e vai pensar o quê? Ah, tudo bem, eu tenho garantia, eu posso fazer sim. uma faculdade se tudo der errado. Então, o que eu acho que é isso que principal diferencia de um jogador pro outro. A É, isso, resiliência e a vontade de vencer. isso é verdade. Quando a gente busca ser um dos melhores coaches, a gente acaba e buscando aprender sobre diversas coisas, e a própria experiência do jogo, ele vai dando algumas visões pra gente. E uma coisa que eu fui aprendendo, que eu entendi ao longo do tempo, é exatamente isso que o Love tá falando. E o cara que joga com as responsabilidades da vida nas costas, ele já tá uns 10 passos atrás de quem não tem essas responsabilidades. E uma coisa muito interessante, que o Bruno, o CEO da Totali, ele mandou um artigo, e ontem, inclusive ontem, muito interessante esse artigo, questões de performance, questões mentais. E, cara, tem uma coisa que a gente, questão do flow, o flow é o quê? O flow é você esquecer do mundo e focar só naquilo. Isso é muito importante, porque quando você tá jogando e você esquece todas as responsabilidades do mundo, você tem esse mecanismo mental ali, aquele hack que você usa para poder jogar, você sempre vai estar ali se pareando a alguém que não tem, não precisa pensar fora do jogo. Ah, se eu perder, Sim, beleza. Amanhã eu vou comer a minha torradinha, vou pro Outback, tá tranquilo, minha família vai pagar. Mas quem depende de ganhar para poder estar ali pegando aquele dinheiro e mostrando para a família que aqui dá para ganhar dinheiro, cara, a vitória ela tem um peso, a derrota ela tem um peso muito maior. E quando eu falo de coach, quando eu aplico coach, eu tento exatamente tirar esse pensamento. A gente não pode colocar esse pensamento dentro do jogador, que se ele jogar a todo momento nessa pressão de que se eu perder acabou, mano, ele nunca vai jogar no ápice dele. Então a gente precisa meio que hackear a mente dele pra ele entender que, beleza, é pesada a derrota pra esse cara, é muito pesado. Mas se você ficar pensando nela, chega na hora do vamos ver, você não consegue atingir o teu ápice. O jogo, a gente entende que o jogo ele é muito mental. Tem caras, caraca, eu já vi diversas vezes, maluco na ranked, pá, pá, troca tiro pra caramba, esquilado pra caramba. Chegar na hora, ó. Aqui, ó, a munheca do cara, mole, frouxa, tipo, sabe? Não é porque o cara é ruim, é porque o mental, as coisas que estão cercando ele ali em volta, o peso nas costas dele é muito grande. Porque qualquer coisa que ele erra, ele já pensa, fudeu, perdi meu futuro. Então, isso que a gente fala aqui, que o Love tá falando aqui, é muito complexo. E aí começa, as coisas externas começam a bater. Caramba, será que o meu PC vai tancar eu ter lá pro meu coach? Será que vou perder performance? Será isso? Será aquilo? Cara, aí você já tá perdendo desempenho. Então, aqui a gente tenta, além de falar do cenário, também dar algumas dicas, assim, para poder o pessoal também conseguir ver o jogo de outras maneiras. É cara, isso. se falarmos de exemplos de pessoas assim, resilientes e que não pararam de tentar. Eu tenho um exemplo muito forte, que é um cara que jogou comigo por um bom tempo do meu lado, que é o Lux. Cara, o Lux, quando ele era. Ele, juro pra você, ele era ferro. Ele era ferro. Do nada, do nada não, né? Depois de muito esforço, muito Trabalho. treinamento, o cara tá lá amassando no VCB, tá ligado? Sim. Ele tá lá no melhor. Por mim, eu acho o melhor time do VCB é o A2G. Eu Não tem também outro acho. melhor. Eu também acho. A curva de evolução do time da 2G é um negócio que vai muito longe. É, É um time muito novo, com a curva de evolução monstruosa. A maioria do VCB ali tá numa linha linear. Então para você seguir fluxo, seguir para cima ali, você precisa ficar revirando e criando muitas coisas. Ali não. Aquele time ali da 2G Academy é insano. Acho. O Lux. sim, É sim. um jogo. E é da Totali, né, velho? Vamos dizer que ele era da Totali, ele foi criado pela Totali e hoje tá aí amassando, graças a Deus. Mas vamos pro que realmente interessa. Como é que tá o leaderboard do Premier? Vamos dar uma Beleza. olhadinha nisso? Meet Sports.
É o time que tá amassando no Premier? Exatamente. Esse é o time top 1. Só pra contextualizar aqui rapidinho, é, o campeão do Premier passado foi a Três Smokes, e a Três Smokes foi campeão da Copa Mentora, agora dessa semana passada. Então esse time é um time muito interessante, é o time que já tá lá pro relegation. O formato do relegation ele é um pouco confuso, mas pelo que eu vi ali no VLR, talvez esse próximo Premier dê 3 vagas, pelo que eu entendi. Parece que Certo. são quatro vagas. O que acontece? Agora vai ter um relegation e uma repescagem. Já tem os times que estão na repescagem, que são do VCB. Eu vou estar aqui só falando aqui rapidinho para vocês entenderem basicamente como funciona o formato. O Grêmio, Pique, Fatate, Agropesca Jacaré e Sagaz estão na repescagem. O relegation, pelo que está aqui pelo VLR, vai acontecer no mês de maio, de 5 a 7. Pelo que tem aqui, tem 4 vagas, então aparentemente essas 4 vagas vão ser distribuídas aí, não sei como, mas eu sei que a 3 Smoke já está lá, né, com uma dessas vagas, então Certo. sobraram 3 vagas, e vão se classificar 2 nesse relegation para disputar aqui Pera. contra os times do VCB. Vamos dar uma contextualizada aqui melhor. Vamos demonstrar pra vocês. Eu posso mandar o link aqui se quiser, pra ficar Eu mais peguei rápido. aqui já, ó, repescagem. Essa aqui é a repescagem do pessoal que foi mal no VCB até agora e tem a, a dificuldade de subir agora, né? De se Isso, manter no VCB. manter, na verdade. Certo. Esses times que estão na repescagem foram os times que menos renderam aí na fase regular do VCB. Então eles já caem para a repescagem. E tem o Certo. relegation, que o relegation ele vai vir através do Premier. Então, se você volta lá na abinha do relegation, você vê que tem quatro caixinhas, 4 vagas. A gente já Certo. preencheu uma com o time da 3 Smokes, voltando. O time da 3 Smokes foi campeão agora da Copa Mentora recente, agora que rolou nessa semana. E tem mais 3 vagas. Então, essas 3 vagas Certo. provavelmente vai vir desse próximo Premier. Que esse Entendeu? primeiro ato 10, episódio 1 é o 3 Smoke, certo? Isso, E isso. esse episódio 2 é o próximo Premiere. Isso. Eu acredito que Certo. seja isso. Mas se não Certo. for isso, pode ser que role mais um Premier. Ou Certo. então, é porque assim, fica muito confuso, não sei se vai ter um Qualify aberto. É muito confuso como está sendo feito esse relegation, como que chega ao relegation. É um Qualify, é Premier, é segundo colocado, é primeiro colocado, fica muito confuso. Mas Certo. o que é certo é que vão ter 4 vagas, pelo que está aqui, e uma dessas vagas já foram preenchidas pelo time da 3 Smokes. Então essa aqui E aí? já tem gente. Agora, beleza. Isso, exatamente. Que são esse pessoal da repescagem, certo? Daqui vai subir esses. Por exemplo, se terminou assim, exatamente assim. Eles vêm pro relegation, certo? E aqui eles vão disputar com o pessoal do Premier. Não, 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 contrário. O relegation vem antes. O O relegation vem Premier, antes. isso. O relegation, pelo que tá contextualizado aí, ele vai vir do Premier, ou de algum Qualify. O time da Certo. 3 Smoke já tem acesso a uma dessas vagas, então sobraram 3. Os dois que se classificarem aí, tá vendo que são 2 caixinhas que se classificarem, Sim, vão para onde? Vão para repescagem. que vem aqui. Exatamente. Então vai ter mais dois times Pelo- aqui, Exatamente, pelo que deu para entender aí. certo? E É base, desses 7 times, apenas 3 voltam pro VCB. pelo que tá verdinho aí, sim. Então, basicamente, pelo que deu para entender através dessa chave, é isso. Basicamente, Perfeito. realmente bem confuso. É bem confuso mesmo. E assim, só para de novo para contextualizar, o time da 3 Smokes foi campeão da Copa Bagual, jogou muito bem o Premier passado, foi o campeão do Premier passado. O time é um time muito interessante. A gente tem nesse time o Glyn, que a gente conhece, sabe que ele é um jogador, já jogou em vários times aí do VCB, é um cara muito experiente. O Jogou na Salped, Red, né? isso, jogou na Red, exatamente. Inclusive o Salped também estava na Red. O Salped era da antiga 3 Smokes, aí foi pra Red Kennedy. A gente tem aí o Injaguar também, que era do Salceiro, que agora Certo. tá na 3 Smokes. E a gente tem a dupla dinâmica ali de gêmeos, que são 2 moleques insanos, que jogam muito bem. Que, cara, tem um futuro aí brilhante se não fizer cagada, né? Que é o TDH, que é o TTH
e o Taka, que eram do time da Nigéria, que era o time do Basic, que tá amassando, o Kramaric, que tá amassando aí no VCB também. Então, cara, é isso. É um time muito interessante, que é um time que a gente tem que ficar prestando atenção. E tem bons jogadores, é um time bem mesclado. Deixa eu olhar aqui no Premier, Esse é o Premier atual. certo? E esse contender aqui? Então, esse contender, ele dá vaga pro principal Premier, que é o Invite. Que é esse aqui. Esse Então, aqui é o principal, esse aqui é o acesso pro principal. Só pra não, ó, contextualizar. o Premier Invite, ele é o Esse principal. daqui é o É o outro. principal. Esse vai dar acesso ao Relegation. O Relegation Certo, vai dar a oportunidade de você conseguir entrar no VCB. O certo. Contender, ele vai dar vaga ao Invite. Exatamente. Esse dá vaga pro Invite, entendeu? Perfeito, entendi. Aí a MIBR aí, como a MIBR, ela acabou não jogando, a MIBR tava no Invite, a MIBR GC. Ano passado ela rendeu muito bem nesse Premier. Eu acredito muito que o time da MIBR, ele evoluiu muito por estar jogando Premier. Isso foi muito bom para elas. E elas estão aí no Contender, top 1, amassando. Provavelmente vai se classificar, um time muito bom. A gente tem diversos times aí dentro do Contender, né? Contender. Tem ver que tem mais times do que o Invite, Sim, entendeu? O sim, Invite, ele tem um limite de times. Não sim. pode, tipo, não pode ter 200 muito. mil time. Exatamente, tem um limite, entendeu? Não sei. Pra eu ter uma ideia aqui de Hum, organização, como é que pode dizer? Do Game Changers. Pra gente contextualizar. Tem sim vários times do Game Changers, pelo que eu tô vendo aqui, disputando juntamente com times do misto, certo? vários times, não. Ó, Pela MIBR eu pesquisa que achei aqui. Então, ó, MIBR, assim, Corinthians também. Então, o Corinthians, ele está no Invite. Ele tá como time sexto, Aqui. sexto, não sei se é assim que Isso. pronuncia. Elas estão no Premier Invite. Ano passado, a gente teve diversos times do Inclusivo jogando o Premier. Só que Certo. foi desistindo ao longo do tempo. Não sei como é que tá o contender, eu sei que a MIBR tá aí. É muito interessante para os times, inclusive, jogarem o Premier, na minha opinião, porque serve de treino, serve de bagagem. É muito importante você entender como o cenário Tier 3 joga. O cenário Tier 3 ele joga de uma maneira muito específica, o Tier 2 joga de uma maneira muito específica, e o Tier 1 joga de uma maneira muito específica. O Certo. Tier 3 ele dá uma jogabilidade diferente para os times, principalmente para o inclusivo, que consegue sair um pouco do gesso, esse jogo mais gessado, muito certinho, e começa a jogar um jogo mais ousado, criativo, e é isso que eu sinto da MIBR. Eu sinto que hoje os times inclusivos eles estão muito mais ousados do que propriamente os times mistos. Essa é a Certo. minha opinião. Perfeito, perfeito. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos para um outro campeonato. Vamos para. O que você acha de a gente ir agora para Copa Bagual? Essa Copa Então, Bagual tem tabela pra gente analisar? Tem alguma coisa assim? a gente teve já o campeão da Copa Bagual, inclusive o campeão da Copa Bagual tá aí no Premier Invite, tá em quarto colocado, que é o time dos sonhadores, só que eles estão, o nome da organização que eles estão é Vulgares. Eles foram Certo? campeões, eles foram campeões da Copa Bagual essa semana. O Premier, outro problema do Premier é que os times eles a MIF, por exemplo, não é MIF, é Atlanta. A Atlanta não é Atlanta Tribes. Por exemplo, a Curralzinho não é Curralzinho, como tu fala, é Bagual. Então, acaba que você não pode alterar o nome do time. Então, fica assim meio confuso. Isso é Sim, muito ruim para quem pesquisa. Porque se você não conhece os caras, fica muito difícil de falar. E certo. outra coisa também. Cara, nick, velho. Por que jogador de Valorant tem uma dificuldade de deixar o nick dele lá? Tipo, até o Love falou, cara, quem que é Aquele aqui, RS? ó. Tá na Valoriza. Olha lá, tipo, KKJ, KKJ, KKJ. KKJ, Como que uma KKJ. organização chega num cara desse, sabe? Não tem como, Sim, entendeu? Fica muito difícil. Aí, só pra entender, o Relegation, ó, os times do Invite tem muitos jogadores interessantes aí. Tem times muito bons, tem promessas dentro. Aí, tipo, não necessariamente está em primeiro ou em segundo, mas a gente tem jogadores muito bons jogando esse Invite. São jogadores que tem que prestar muita atenção. Cara, tem muita promessa aqui, nesse Invite aqui. Muita promessa mesmo. A gente vai falar aí, citar uns nomes, tá?
Tem o próprio Guinine, que era ex-GL do Grêmio, tá como GL desse time aí da MIF, que é a Atlanta. A gente tem aí o Nilo, a gente tem, cara, vários jogadores que estão performando super bem em vários times Certo. diferentes. E, cara, aqui é só o reflexo do cenário, de quanto o cenário tem jogadores muito fortes. A gente tem bons jogadores em, sei lá, em todos os times. Em todos os times aqui tem bons jogadores. Então, a gente tem aí o time. Esse Kamax é muito bom. O Tsuna é muito bom. O Rod é muito bom. O Matias está jogando muito bem também. A gente tem o Raized do Paysandu. Nem sei se o time nome do Paysandu. Uma coisa interessante é Kitsune. O Bel que tá jogando na Kitsune. Então, eu dei uma Então, olhada nisso aqui, ó. esse time da O Kitsune Drag, então, o Veronese. Veronese. Então, assim, além de Tá ter bem muita legal. promessa dentro do Invite, a gente tem jogadores já consolidados, que a gente conhece o potencial, então que já acessaram ao VCB. Então é isso. É um campeonato muito interessante, mas é aquilo. Não tem transmissão. É o primeiro gap, não tem transmissão. É por isso que o Qualify é muito foda. A gente sabe que o Sim. Qualify os streamers jogam. Tem várias coisas legais que tipo você consegue fazer. E aqui os caras não vão jogar a Premiere. Então, o Premiere deveria. Não acho o Premiere um formato bom comparado ao Qualify, porque o Qualify você vê os streamers participando, isso traz audiência, isso traz Sim. público, isso traz investimento. Você não consegue, tipo, eu sou uma organização, certo? Cara, uma organização, todo mundo sabe que uma das coisas mais importantes para uma organização se manter, ela tá sendo visível. E daí você tem um principal campeonato que dá acesso ao VCB e não é transmitido. Sim. Aí, tipo, sabe? Aí outra coisa, você joga um Qualify. Aí você é o time da Atlanta contra o time do TCK. Cara, olha o tanto de gente que tá assistindo isso. Mais de 10 mil pessoas. E outra, se Aí, você sobe do Premiere pro VCB, às vezes você nem sabe quem que subiu e tá lá no VCB jogando. exatamente, você não conhece os jogadores. Aí é aquilo. Uma das coisas mais importantes que um jogador precisa passar é estresse. Ele precisa ser estressado, honestamente falando. Então, Certo. quando você tá jogando um Premiere, cara, ninguém tá me vendo, tipo, foda-se, sabe? Tipo, não vai fazer diferença, eu só vou jogar. Agora, quando rola um Qualify com 10, 5, 3, 1.500 pessoas assistindo, o cara já dá Já aquela fica sacudida. nervosinho, já fica um Então, pouquinho ele já nervosinho. tá preparado pra quando chegar lá. Por que tem muitos times que chegam do Premiere e vai jogar um Relegation e não joga nada? Porque os caras não passaram pelas fases naturais de uma competição. A própria natureza da competição, a Riot quebra. Você tem que colocar qualquer pessoa que quer viver de competitivo, ela precisa passar pelo caldeirão, caralho. Não adianta. Não adianta, você tem que passar a pessoa por ali. Senão, Certo. sabe? Concordo plenamente. Pedir desculpa que eu vou beber um pouco de água, tô falando pra caramba. Cara, é interessante ver o Belk aqui jogando, que, pô, o Belk foi um Não, jogador de altíssimo nível, que teve no VCB, jogou do lado do sim, MW. sim, a gente tem vou falar de caras muito bons, que têm uma experiência muito boa, e que isso pode trazer um benefício muito grande pra garotada que, tipo, o Sim, Guinine, eu vou só pontuar com todo respeito, tá, rapaziada? Não conheço todo mundo, espero um dia conhecer todo mundo, mas dos jogadores que eu conheço e que eu tenho ali um conhecimento, aqui na Atlanta, que é o time top 1, G9, com uma experiência muito boa. Deixa eu olhar aqui. Tô falando de jogadores que já tiveram acesso ao VCB, tá? O certo. Slag, um cara aqui dos Guri, teve umas experiências muito boas também, tá aí no cenário há muito tempo. Aqui, ó, peguei um É, highlight do Guinani. Vamos dar uma olhada como é que ele joga? Como é que é a mira dele? o Belk aqui também, o Veronese. Coloca aí pra gente ver. Ai, Ó, que mirinha forte, hein? a mira calma, né, mano? Essa mira aí. É, Cara, passou dos 25, o cara não tem mais essa mira calma. Com ó todo louco, respeito. ó louco, ó louco. Não tem, mano. É dedo e sorte. É dedo e sorte, pô. Olha, no TLP, ó Tô louco. zoando, rapaziada. Vocês querem ter uma mira dessa? Totalho, talha a cara. Sem meme. Mirinha dura. Eita! Mas não é possível, ninguém acerta tiro nele também? Cara, Aí abençoado, fica mano. fácil. Abençoado.
Cara, honestamente, a gente tem aí muitos bons jogadores. Cara, vai ser injusto, a gente vai estar pontuando aí, esquecendo de outros. Tipo, o que eu posso dizer é que tem jogadores que estão jogando muito bem, cara. Tem jogadores dentro do Invite que tem tudo pra estar chegando no VCB. Tem uma molecada muito forte. Certo. Falar aí do Drax, eu já vi algum, não sei se é assim que pronuncia. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pronunciar nick de jogador, mas esse eu já vi algumas jogadas dele, é um moleque muito bom. Cara, a gente tem jogadores bons literalmente em todos os times. A gente tem promessas. Esse SPM aqui, eu já vi que é um moleque muito insano jogando, cara, do time da Atlanta. É o Matias, Nilo, tá ligado? Cara, tipo, literalmente em todos os times é que tem muito jogar o Raized no Paysandu. A gente tem um Vini, uma promessa, moleque inteligentíssimo jogando aí no time da Kitsune. Cara, Curralzinho tem bons nomes. Cara, Curralzinho não, que é Bagual. Royal ali na Fortin. Tem o Cairo também, joga muito bem. O próprio Drax. Então, assim, cara, as meninas do Corinthians estão jogando pra caralho, são muito fortes. Cara, aqui nesse time de temporais, tem gente que fala que a Dasma é cheater, tem gente que diz que não é. Tem o Fox, que o Foxzinho é muito bom, esse moleque é insano também. Daimo Deus, tem gente que fala que eu não sei se é, se não é. Aí é aquilo, né? Só um dia vão saber, mas são moleques que jogam bem. Cara, tipo, literalmente todos os times têm bons jogadores. Então, infelizmente, a gente não consegue ter tanto acesso assim às informações, como os jogos eles não são transmitidos, não tem transmissão, é tudo ali no Vamos Ver. A gente não consegue ver os jogos, então fica difícil. O que a gente tem acesso, né, é a questão das estatísticas. Sim. Tem um site que mostra as estatísticas, mas não é atualizado instantaneamente. Esse aqui, A não gente é? só. Valotix. Esse mesmo. Ele, ele só tem da semana passada. Na semana passada é isso. Se a gente for botar os 10 melhores jogadores, RS, me dá vontade de dar um Hashtag tiro no cara RS. desse, que eu não sei quem é. FWX44 ficou em segundo. Nevoy, 17 dias em terceiro. Isso aqui é ranqueada ali. Eles fazem Sim. um ranking dos melhores jogadores ali da semana. Isso é muito da hora. Lilo é um moleque que eu já ouvi falar esse nome. É um moleque bom pra caramba. O Blitz é o IGL do Salseiro, um moleque gênio pra caramba. J Sport Recife. Tá aí um nome que a gente não conhece, mas tá aqui no top. A gente já. Opa, quem que é esse cara? A gente começa a se interessar pra saber quem é. Aí Você chega aí. percebe que tá mudando um pouco o Valorant, porque no começo do Valorant os principais jogadores eram todos duelistas. Duelista, Aqui a sabia que gente você ia dá uma falar olhada exatamente. aqui, ó. Sim, Iniciador, Smoke, Sentinela, um Sentinela. duelista em quarto, outro Sim, iniciador sim, que é Brit. Brit é boneco realmente sim, difícil de jogar, tem que fazer muito sim, suporte. sim. Mas a Isso gente é vê muito um interessante. destaque diferente, tá mudando um pouco o Tá bem meta do Valorant. exatamente, tá bem balanceado. É porque no início ficava-se assim, cara, se você tem muita mira, faz você o duelista. Sim, Você tem muita mira? Vai ser você o duelista. Ah, você comunica mal? Vai você ser o duelista. Você é. Desculpa dizer isso, tá, rapaziada? Ah, você é burro? Vai ser o duelista. Então ficava muito nessa brisa. E hoje em dia, o acesso à informação, cara, pode parecer muito idiota o que eu vou falar, mas a molecada hoje, ela busca aprender muito mais do que a gente quando a gente estava ali no início. Os sim. caras ficam sempre assistindo VOD, vendo conteúdo, treinando mira, fazendo iLab. Os caras estão em constante processo. Os caras querem muito, sabe? É muito diferente. Só que tem um problema nisso tudo. Você não pode querer é, muito ao ponto de ultrapassar e fazer qualquer coisa para você conseguir tal coisa. Esse é um grande problema. Você tem que respeitar o processo. Não adianta você querer ficar, eu quero chegar no VCB a todo custo. Cara, se você tiver esse pensamento, você vai ficar sozinho lá e você vai cair, não vai desfrutar de verdade do que é a competição. Então tomem cuidado com esse querer demais ao ponto de fazer qualquer coisa. Tipo, Certo. queimar o amiguinho, usar, trapacear, agir de má fé. Cara, tentem sempre ter uma índole maneira, tá ligado? Pra você conseguir chegar lá com a consciência tranquila e você poder mostrar o seu melhor sem precisar
pegar atalho nenhum, sabe? Tipo, eu acredito muito que se você faz as coisas certas, podem demorar um pouquinho mais, mas você vai chegar lá. Então, cara, a gente tem muito, como eu falei, a gente tem muito bons jogadores. O cenário aí do Premier, cara, tem uma garotada aqui que pode tranquilamente jogar o VCB. Só que é aquilo. Como que as staffs do VCB, como cenário como um todo, vai conhecer esses caras? Sabe? Sim. Como? Não tem, o Premier ele não fortalece isso. Como que você vai ser visto e lembrado? Quer dizer, como que você vai ser lembrado se você não é visto? Aí você vai pegar as estatísticas ali, beleza. Jogou contra a SPM, ninguém conhece a SPM, mas o moleque tá quebrando. Se você Aí, tipo, pudesse dar uma dica para esses jogadores que eles querem, se destacam, mas não têm visibilidade, o que você passa essa dica para eles? cara, a melhor coisa que um jogador de Valorant ele pode fazer pra ele é criar um perfil no Twitter. Isso é arrumar treta, tá, rapaziada? Faz um perfilzinho no Twitter, faz o perfil, posta os highlights, faz uma bio maneirinha. Para de colocar nick de maluco, RS, porra, RS, caralho. Faz a parada maneira, Gustavinho, mira tensa, sei lá, mano, faz um nick da hora, sabe? Tipo, não faz nem sentido isso aqui. Aí, tipo, a gente vai pesquisar o cara, beleza, top 1, mas quem que é esse cara? Como que a gente entra em contato com ele? Não tem um Twitter, não tem uma bio, não tem uma jogada. Como que a gente não tem acesso? A gente só tem acesso à estatística. Beleza, ele tava no dia bom. Aí a gente não consegue chegar nele. Então, cara, faz as coisas mais profissional possível, faz uma biozinha no Twitter, posta os highlights, faz live, sabe? Tipo, tenta mostrar, tenta se mostrar, sabe? A gente, quando a gente vai fazer, a gente tenta buscar jogador, a gente tenta filtrar as informações que a gente tem. A gente vai, por exemplo, nem todo coach tem acesso a essas informações que a gente está mostrando aqui. Tem Certo. ainda assim, um gap de conhecimento das staffs. E aí, rapaziada, você que é staff e quer se evoluir, a gente também aqui na Totali tem projeto para desenvolver coach. Então, tá aí uma dica. Então, assim, cara, é muito difícil a informação, é muito solta as informações. Então, a gente tenta filtrar no máximo que a gente pode. Então, cara, o cara, beleza, performou bem pra caramba, mas, pô, quem que é RS, mano? A gente chega assim, mano, tu sabe o que é RS? Tem projeto para manager, tem projeto para qualquer staff. A gente tem conhecimento e tem pessoas para tá aqui desenvolvendo e mostrando o melhor caminho para se desenvolver tanto staff como jogadores. Então é isso. Essa é a dica Perfeito, que eu dou. perfeito, Essa é a dica que eu dou. perfeito, Imp. Imp, agradeço demais sua participação. Foi Valeu. muito legal conversar com você, discutir um pouco Obrigado. desse Premiere, desse bagual, do Valorant em si, em geral, né? Do Tier 3 e um pouco do Tier 2 que a gente conversou um pouco. Cara, Sim. prazer enorme ter você no nosso primeiro Obrigado, episódio. obrigado. Obrigado. Muito legal conversar com você. Desejo tudo de bom pra você, pra sua família. Obrigado. E semana que Obrigado. vem nos encontramos de novo, hein? Segunda-feira, semana que vem, às 10 horas, estaremos aqui novamente para discutir as evoluções e as mudanças na tabela dos players, qual player se destacou mais, qual campeonato teve mais visibilidade. Muito É obrigado, isso em aí. Obrigado, Deus. rapaziada. Tamo junto. E agora, guys, vamos voltar, mas vamos voltar um pouco diferente agora dessa vez. Não vamos falar sobre tiros, vamos falar de magia. Magia não é Harry Potter, não é Harry Potter. Não é nada disso que estão pensando. Não é Harry Potter, não é filme, não é nada. É League of Legends. Liga das Lendas, para quem não conhece. Aonde temos um dos principais cenários, como é que posso dizer para vocês? Consolidados no Brasil. Aonde que temos vários players como BRTT, extremamente famoso, extremamente forte no cenário. Vamos falar um pouco de como é para chegar nesse cenário. Como é o Tier 3 do LoL. Eu, como não faço ideia de nada do LoL, vou ter uma ajuda do nosso coach Vitor, que vai estar aqui conversando com a gente. Vai estar aqui explicando pra gente um pouco como é que funciona esse Tier 3 do LoL. Como é que faz para chegar no topo. Como é que faz para você conhecer novas pessoas, para você ter contatos com pessoas mais próximas do cenário, mais famosas, assim por dizer. E com experiência própria. Do LoL, eu não sei absolutamente nada. Nada. Vou ser bem sincero pra vocês. Por isso que contamos com ele aqui. Vamos chamar ele, galera? Opa, Vitor! E aí? Como é que você tá, meu irmão? Mas, Bem como é que demais, vocês estão então. hoje, galera?
Como é que vai a mira hoje, mano? Lovex. Cara, a minha mira eu ainda não testei hoje. Não dei nenhum tirinho hoje. Então a minha mira tá mais pra baixo do que pra cima. Então, pretendo treinar hoje ainda. Não só peso, viu? Mas também um pouco da mira também. Mas e aí, vamos começar? Como é que você tá? Tá Tranquilo, bem? tranquilo, tô animado, não vou mentir que eu tô animado desses jogos que aconteceram agora essa semana. Vamos falar de como funciona, né? Já que foi a pauta. O LoL, por ser um pouco mais consolidado, a gente tem, não mais maneiras, mas a gente tem muitas informações um pouco a mais, até principalmente para jogadores se qualificarem. O LoL ele é mais um jogo de notoriedade que necessariamente de frequência. Tem alguns campeonatos muito bem consolidados, a gente pode falar da EMPO, a gente pode falar um pouquinho da Liga GG como em si, a gente pode falar sobre a Brasil Prime League, né? Alguns vão começar, a gente vai falar um pouco mais sobre a Liga GG por já estar no meio do processo pro final, a gente já teve campeão esse fim de semana, a gente teve já finalzinho das brackets na B para iniciar a A, de certa forma. Certo. A gente tem novidades no cenário para LTA, mas isso a gente vai deixar para o final. Mas a gente pode começar um pouquinho sobre a Liga GG. Liga GG começou basicamente com um campeão agora, Curralzinho. Curralzinho, que pelo jeito é muito grande no cenário amador. Curralzinho acabou ganhando a A-Champs, né? Um time muito bem experiente. Alguns jogadores como Dudes, né? Dudes ADC. A gente teve o Leves também jogando na selva. Mas foi um jogo bem truncado. Transmitido pela própria, se não estou enganado, A-Champs que transmitiu, não acredito, ou a Curral. Então a gente já tem um campeão da Série C. É importante falar que a Série C é um torneio de ascensão, ou seja, que nem Campeonato Brasileiro. A gente tem os qualificatórios, Série C, Série B e Série A. Cara, por que é importante? Porque muito do que foi falado até pelo INPE, é muito importante você ter notoriedade. E a Liga GG ainda é o principal campo de publicidade para esses jogadores. Diferente até dos RS da vida, os nomes são um pouquinho mais simples de falar e a gente pode falar no futuro. Então a gente teve Certo. um campeão agora na C, que foi a Curral, e na Série B a gente teve um jogo qualificatório entre a Upper e a Lower. Wolves, um time extremamente que chegou quebrando tudo, né? Um time extremamente forte, e o Bodin, um time que está começando a ascender, né? Já competiu, já teve transmissão pela Ilha das Lendas, já jogou muitos jogos assim. Geralmente quem quer ser notado, é muito importante você estar na Bodin, porque é um time que tem muitas conexões com a área do Circuitão e a LTA Sul. Então a Bodin geralmente é o primeiro sparring de qualquer time grande, e Certo. transmitido, foi quem começou as lives abertas. Diferente do Valorant, a gente tem agora, existe a moda, né, das screens abertas. A gente tem a Kabum fazendo, a gente tem a Fúria fazendo, a gente tem a própria Ilha das Lendas, que agora virou Kabum. Então você vai ter muitas lives abertas para você ir atrás de alguns jogadores. Então isso é muito legal. Mas falando um pouco do campeonato em si, a Bodin perdeu para a Wolves, um jogo muito truncado. Assim, foi interessante ver esse jogo porque tu vai ver que alguns takes do competitivo, algumas coisas da nata assim, foram praticadas. A Wolves é um time que sempre foi atrás desse ABC do LoL, enquanto que a Bodin, historicamente, é um time muito agressivo. É um time que joga muito no 880, adora fazer umas quebras. Interessante falar que aconteceu muito o contrário. A Bodin, com um time extremamente agressivo, num contato de midside muito forte, perde esse jogo. Enquanto que o que decidiu, o que é interessante para ficar de olho nesse jogador, lutas muito bem coerentes. A gente sabe que no LoL, principalmente no LoL brasileiro, é muito importante jogar lutando. A PEN é um time que joga lutando. A gente teve a Red Kennedy com uma trilogia muito boa. A Loud são dois times muito tradicionais por lutarem muito bem, apesar de ter um macro básico. Mas a gente vai ver o Bilu, acho que é Bilulu o nome do cara. Bilulu, mid laner, né? Jogou muita bola, foi um dos melhores blocos que eu vi atualmente, a nível de competição, ou seja, aberto a campos abertos. Um jogador muito bom para ficar de olho, não sei a idade dele ainda, mas parece ser um jogador muito legal, muito promissor da B indo para A, jogador da Wolves. Interessante. Sobre a Bodin exclusivamente, teve um macro legal. Para quem não sabe o que é macro, é como você enxerga o jogo. As leituras de mapa estavam boas, mas era um time levemente desconexo, um time que se perdia em algumas situações em que não estavam, parecia que queria fazer um pouco a mais, né?
não sabia muito como se mexer, acabava se embananando, e como eu falei, luta no Brasil é o principal. Se no Valorant a gente viu uma Loud que jogava muito bem em torno de recurso, aqui jogar um pouco mais tranquilo, jogar um pouco mais coordenado, a luta precisa ser muito coordenada no LoL, e isso aconteceu muito pela Wolves, muito grato pelo resultado. É um time que precisava até. Wolves é um time que vem crescendo historicamente, é um time de quase 5 anos, 6 anos, assim, é muito importante ver um time desse crescendo. Enquanto que a Bodin continua, assim, com uma identidade muito forte, mas ainda com algumas partes estruturais. A gente vai falar de alguns jogadores que estão no radar, que eu acho que é interessante para nível de circuitão, para nível de contratação daqui a pouco. Que a gente vai até ver um jogador da própria Bodin que competiu ano passado, que tá free agent agora, que vale a pena trazer o radar, né? Sobre Certo. as competições é isso. E aí, o que a gente tem mais? O que você gostaria de saber sobre o cenário de League of Legends? Cara, eu fiquei sabendo que tá tendo um novo formato no Tier 1 do LoL. Como é que é esse formato? É tipo uma Cara, franquia? é interessante, né? O formato do LoL, para quem conhece o LoL desde 15, 16, o LoL ele sempre o CBLOL exclusivamente sempre teve um problema. A gente começa com partidas MD2 com possibilidade de empate, ou seja, tu vai ver dois times pontuando na tabela. Historicamente, PEN e NTZ eram times que ficavam em quarto lugar e mesmo assim ganhavam um campeonato, porque Certo. empatava demais e mesmo assim ganhava. Então isso sempre foi um problema, porque mesmo que você não tinha recompensa por ser o primeiro colocado. Depois de um tempo, a gente teve os campeonatos só MD1, que é algo interessante porque se a gente vem para as referências, China, Coreia, a gente vai ter sempre mais de um jogo, MD3 padrão. E aí, quando a gente sai da MD2 com possibilidade de empate, ou seja, se você ganha 2 pontos. Se você empata, fica 1-1 para os dois times e você perde os dois jogos, você vai para 0-0. E aí a gente vai para MD1, isso é interessante, historicamente falando. Mas mesmo assim não era suficiente, porque você tinha muitos jogos e até hoje a gente tem uma transição para os campeonatos internacionais ruim. O brasileiro é é o último time a ir para o campeonato internacional. E se nós somos os mais fracos, tecnicamente falando, nós entrarmos para a LAN mais tarde é ruim. Né? Então a Completamente gente sempre. desvantajoso. Exatamente, você já é o time mais fraco do servidor. Se eu não estou enganado, a gente é o penúltimo, a gente é o último historicamente. Não tem jeito. E aí, como é que a gente conserta isso? A gente pode aumentar o número de jogos, que já foi uma alternativa, mas a gente também precisa enxugar o campeonato. E aí, a LTA, a última LTA, eram campeonatos em MD2, já iniciando. Mas isso era um problema porque a gente teve as junções internacionais. A gente vai ter Latam, Certo? Brasil já era separado da Latam e EU e NA, né? A gente vai ter essa separação, a gente vai ter essa junção. E historicamente o NA já era um time mais forte. O que acontece, a gente tem campeonatos MD2 novamente na LTA e consequentemente o NA já prevalecido, já acostumado com esse formato passa teoricamente. Então, como favorecer esses times sem prejudicar os menos favorecidos? Então a gente vai ter um pouquinho mais de diferença. A gente vai começar com MD1, mas aí a gente vai ter MD2, MD3 em stands, como se fosse posicionamento. O mais Certo. forte vai ser o mais favorecido, o primeiro colocado vai ser o mais favorecido, vai pegar o terceiro, quarto e sexto colocado, enquanto o segundo vai pegar um grupo entre 2, 5, 7, 8, mais ou menos assim, e eles vão cruzar os resultados. Primeiro enfrenta o segundo, o terceiro enfrenta o quarto, o quinto vai enfrentar o oitavo e o sexto vai enfrentar o sétimo. Porque assim você consegue balancear o campeonato, né? Ou seja, os brasileiros, que teoricamente vão ficar mais no meio da tabela, ainda vão ter possibilidade de jogar. E aí eles conseguem ter uma vitalidade no campeonato. Cara, por que isso é importante? Porque, novamente, é uma questão ideológica e representativa. Principalmente Latam, a gente teve, para quem não conhece o LoL agora, o NA sempre foi um time muito forte, mas a gente está na situação de competir. Por questões comerciais, pode-se dizer porque o NA estava morrendo há anos atrás, e o Brasil é o público, o Brasil sempre foi o público, né? Então era importante ter os brasileiros dentro do mercado, quanto é importante também criar esses campos. Ou seja, eu não sei até quando os campos vão terminar, mas a expectativa para os brasileiros é que a gente consiga jogar mais tempo, porque a gente sabe que saiu os brasileiros, quem jogou já viu o Valorant,
caiu os espectadores brasileiros, já era. Assim, vai para metade de espectadores. Isso é muito ruim para o comércio, né? Então, a gente pode pensar numa situação assim. A gente está muito confiante nesse cenário agora, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os caras da semana, né? Vamos passar agora sobre o circuito desafiante. O circuito desafiante funciona diferente da Premier. A Premier é muito parecida com os campeonatos que existem nos fins de semana do LoL. Mas aqui a gente tem o circuito desafiante, porque é muito importante você estar dentro do spot da Liga GG, da Impo League e da Brasil Premier League. Porque esses times, os times, como a gente tem um funil muito melhor, assim, em comparação a outros esportes, pela consolidação, os times, eles têm academies. Então, o circuito desafiante, geralmente, são esses academies, né? E, principalmente, porque a gente começou com a LTA. Como a gente tem poucos times na LTA hoje, a gente tem Pen Game, Loud, Fluxo, que agora é W7M, e Red Kennedy. Todos os times que eram antes campeonato brasileiro estão no circuitão. Então a gente vai ter times homéricos aqui. A gente vai ter Kabum, a gente vai ter Corinthians agora, né? A gente vai ter Flamengo, que já entrou agora. Então é importante ter esses times dentro do Academy. E como é que eu me transformo? Isso é importante que o Imp falou. De novo, você precisa ter notoriedade. Cria um Twitter, cria uma Twitch, grava teus voids. Porque esses nomes que a gente vai falar hoje, agora você, manager, coach, fique esperto. Porque a gente tem muitos times que estão com times veteranos no circuitão e poucos jogadores novos, né? A gente tem poucos jogadores novos. Então aqui a gente vai falar de alguns jogadores que estão no radar, que é interessante para você. Ademais, porque o circuitão está numa fase de maturação. A gente vai ter muitos jogadores experientes. A gente vai ter nomes como Micão. O Micão, quando eu comecei a jogar, o Micão já estava no cenário. A gente vai ter Damage, que é um jogador que já foi vice-campeão, já tem mais de 5 anos de casa. Então, esses times que estão na Kabum hoje, que estão em Kabum, Corinthians, Flamengo, provavelmente vão se renovar para o ano que vem, né? Para quem não sabe como funciona a história contratual do LoL, quando você entra no Academy, você assina um contrato de basicamente 5 anos. Eita, então, é preula. muito tempo. É muito tempo. Você vai ficar no Academy para ganhar um salário ali e ser formado. Então, você já sai com uma carreira mais pré-estabelecida para outros times, né? Hirit, por exemplo, a galera tá falando no comentário ali, Hirit é um jogador da Coreia que tá jogando circuitão. Caralho. Então é um jogador que é um cenário muito competitivo, assim. O cenário do LoL, ele é extremamente competitivo. O Hirit, que era um dos grandes nomes da season passada, tá na Kabum e agora tá na Kabum circuitão, porque provavelmente não teve espaço para ele entre os times mais experientes. Mas é um cara de nome já, um cara com mais de 24 anos. Cara, por que a idade é importante? Pela mesma situação do contrato que eu tô te falando. É importante, o nome bate, a idade bate, tu não vai chamar um cara de 25 mais para fazer um contrato de 5 anos. Sim. É muito difícil. Que é um dos critérios que um jogador ali, um jogador do circuitão, que eu chamei a atenção, que está no circuitão agora, que também é importante estar o olho no radar nele. Vamos comentar sobre eles um pouquinho? Vamos sim. Eu separei aqui o Kojima. Esse mesmo, Kojima, nome interessante, estava no circuito, chegou a jogar uma season só no split da Série A, né, que seria do... Mas o que é interessante do Kojima? Jogador forte, já tem nome, já tem notoriedade, já tem experiência de casa. E por que é interessante o Kojima? Jogador de 20 anos. Jogador muito novo pro cenário. E também um destaque importante. Desses jogadores, ele é um dos únicos que posta highlight no Twitter. E eu consigo ver e mostrar pra vocês. Então olha aqui, minha tropa. Vamos ver um highlightzinho dele aqui? E musiquinha calma e joga, né? Música calma e vai jogando. Eita, chegou no 2v1 e ele tá atrás de todo mundo. Ele vai rasgar os dois. Ele é herói? Que isso, ele é herói. Chegou mais 2. Não é possível que ele vai levar esses 2 também. Não é possível. 1 de vida, cara. Ninguém pega ele. E assim, vai spacezinho difícil. Se tu vai parar, assim, pra quem não tá acostumado, é muito difícil fazer esse tipo de spacing, tá, galera? E qual é o legal do Kojima? Porque é interessante. Kojima é reserva do Micão hoje, na dopamina. Ele é reserva de um jogador veterano, extremamente veterano, do nosso 4 vezes campeão brasileiro Micão. É um cara que tá com muita experiência de bagagem. Então é muito importante você olhar um jogador desse para uma Série A da vida, para um circuitão, assim, para um cara... Porque ele é reserva com 20 anos de idade.
Então é muito legal ver um jogador desse, tá pegando experiência com a Aiel, com uma galera forte, assim, mas é reserva. E Certo. assim, não teve experiência ainda de jogar, tipo, na Red Canids Academy, então é legal. Ele tá enfrentando um circuitão em que tu tem pelo menos 3 AD Carries, que é igual o House, né? Sim, 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 exatamente, cortou. Então, esses caras aí já estão com anos de casa. O Kojima é um cara muito novo. O mais legal do Kojima é que ele tá batendo 65 de WR na ranqueada. Então, bateu o nome dele, irmão, a tua chance de quitar é grande, Hum. porque ele tá ganhando quase tudo. Outro nome muito legal, muito legal, muito legal aqui, que eu chamei a atenção, vendo os jogos dele e tal, é o Brunox. Para quem não conhece, o Brunox é um Monozek, o monogosma do cenário. Cara, Meu mas por que Deus. você chamou o Monozek? Porque ele não joga só de Zek. Ele é o top 2 do cenário hoje e o Brasil tem o costume de jogar com control mages clássicos. Control mages clássicos é o qual? Aquele cara que nem o Bilulu. Vai controlar a luta, vai cadenciar o jogo, vai jogar em primeiro e segundo tempo. Ele tem um Zek muito bom, realmente, mas pouca gente vai selecionar ele pelo Zek. Ele tem um Huey, ele tem também um Azir bom, que é muito estranho tu ter isso, né? É muito diferente. E é um jogador também combatendo 68 de WR na ranqueada hoje. Caramba. Cara novo que só jogou Cebolão, só jogou Cebolão com o mono dele. Então ele tá escondendo muita bagagem ali. Jogador muito interessante. Não sei a idade dele, mas tem muito highlight dele jogando de Zek. Já tem uma base de fãs muito boa. O Zek é um boneco muito tradicionalmente popular, né? Mas também tem coisas boas. Um jogador muito interessante. Os outros dois são jogadores muito mais assim pareados pelo Tier 2 e pelo Tier 1, né? Manel. Cara, porque o Manel é um jogador interessante. Como eu falei, o último jogo dele é pela Bodin. Manel já passou por INTZ, é um jogador um pouco mais rodado, assim, já deve estar Sim. para nessa casa entre os 23 e 24 anos de idade, mas é o único suporte do cenário hoje, top 3 sendo suporte. E a Top gente 3 sabe da que hoje ranqueada? top 3 da ranqueada, até o top 15 não existe suporte. Caraca. Ele é o único suporte top 3. Manel é muito bom jogador muito experiente, já tem 3 anos de, tipo assim, ele tem uma escola muito boa de jogadores. E é como eu falei, nós estamos vivendo uma era em que a gente precisa de suportes de fora. E o Manel é um jogador que é muito importante você ter no cenário. Tá sem time. Ele jogou o último jogo dele pelo Qualify em outubro de 24 pela Bodin Sports, né? Então agora é interessante ter um jogador desse, a gente precisa de suportes novos no cenário. A própria Loud vai desde aposentar o Redbert Hum. para trazer um suporte de novo. Então, você que está pensando em montar um time com uma base entre AD suporte e jungle, fique esperto. Muito bom jogador, jogador com muita classe, né? Teve experiências com Peter Dunn, com Jockster e tá de casa. Top 2 do cenário hoje, galera. Suporte é a nata da nata. Último jogador que é interessante ficar de olho pra galera que tá fazendo seus scouts. Nero Defic. Esse cara, assim, conheço o Nero, assim, então não vou ser tão imparcial, veio da mesma casa que eu, da Casa das Selvas, né? Um jungle muito forte, sempre foi um jogador muito agressivo, jogou com o Dudes, quando eu falo o Dudu, né, pela Lois Trainee. Qual é o legal do... Tava vendo os status dele, né? O mais importante, é um jungle muito, muito versátil. É muito difícil a gente ver jungle versátil hoje. Porque jungle versátil é o que seria a Holy Flex hoje, no Valorant. É muito difícil. Os selvas, ou eles são literalmente suportes dentro do cenário, ou eles são carregadores padrões, né? A gente tem... E o Nero já passou por hoje um dos melhores coaches do Tier 3, que é o Medina, né? É um dos melhores coaches que já se viu, um dos maiores formadores de jogadores hoje é o Medina, não tem como. E assim, tá free agent, tá batendo, deixa eu ver aqui a informação dele aqui, ele tá batendo no top 20 e é o único jungle versátil mesmo. E detalhe, de novo falando sobre idade, abaixo dos 20 anos, galera. Muito forte, um jogador muito bom, tá toda hora no cenário, não bateu tanto,
Então, são jogadores para vocês ficarem atentos, muito forte esses jogadores. Só tem um jogador experiente, o resto são todos jogadores muito, muito novos, free agents, todos free agents. Então, você que está me olhando, eu já trouxe aqui, ó, lapidado para você só comunicar, chegar no Twitter do Guerreiro e trocar uma ideia com ele. E a gente vai fazer isso toda semana, galera. Vai fazer isso toda semana, relaxa. Toda semana tem, principalmente com esse formato da LTA. A gente já sabe que, por que é impactante isso? Muitos times na LTA Sul, eles estão demitindo, né? A Loud demitiu 3 de casa agora, então quer jogadores muito mais fortes e isso impacta muito o Circuitão. O Circuitão hoje tem muito hype, né? Hoje é muito diferente, assim, até um pouco diferente do VCB. O Circuitão, ele trouxe aquele tradicionalismo de times se Sim. enfrentando, aquele negócio mais brasileiro de querer Flamengo e Corinthians, Cabum e Red, Os Cabum grandes e loud. esses confrontos assim mais tradicionais, muito por causa do próprio baiano, né? Certo. E do Ranger, que também tá lá. O Ranger é coach da Kabum atual. E tu tem o próprio jogador de times experientes, que é esse time da Dopamina, onde tá o Kojima, né? Que é Micão, não lembro o suporte. Tem lá o Envy, que é jogador bicampeão brasileiro. A Aiel, que jogou, que é, para quem não sabe, é o grande Hokage do Brasil, né? Grande Hokage do cenário. E aí essa dança das cadeiras na LTA, consequentemente, vai afetar. Outra coisa que eu reforço, que é importante que o Imp falou, galera, criem suas redes sociais, não tá um pouco perdido, chama nós da Totale, né? Muito importante que a gente te ajuda a criar esse Sim, tipo com de certeza. cenário, né? É muito importante mesmo, porque a gente já tá de olho. E aí vocês que estão por aí, a gente vai falar isso toda segunda, vocês coaches, managers, jogadores que querem ver seu highlight aqui, para você ter seu corte com um totemzinho brabo, a gente vai falar todo dia de vocês. Então, a gente vai falar sobre técnica mesmo. E eu acho que era isso. Alguém, deixa eu ver se tem alguma. Leleco, exatamente, o Leleco é esse caso mesmo, né? O Leleco, para quem não conhece o caso do Leleco, né? A gente tinha um europeu, Tokuli. Ele sofreu problemas e o Leleco foi pro Academy e foi pra semifinal do CBLOL. Então Caramba. é muito bom ver esses nomes novos por aí. São nomes que vêm destacando, porque, tipo assim, tudo que é novo é surpreendente, tá ligado? E é surpreendente ver esses nomes novos, porque realmente você não sabe o que esperar. E eles vêm surpreendendo de uma maneira positiva, sabe? Porque é fácil você aparecer ali, não dá nada, sumir. Ninguém vai lembrar direito. Mas agora se você aparecer e destacar, vai apitar o radar de quem tá lá em cima já. Aí vai chamar a atenção pra você. E dessa, vou colocar aqui uma apitação de radar, uma palavra nova aí pra vocês. Você tem a chance de jogar contra os melhores lá no topo, sabe? Então é importante que você apareça, é importante que você poste vídeos, perca a vergonha de aparecer. É muito importante isso. É o efeito Look Show que rolou agora na Loud, né? Sim. Que a galera tá. Então. E o LoL, ele vive. Eu não sei se isso funciona tanto no Valorant, né? Mas o LoL, ele sempre viveu do contato do 60-40, né? O time 60% experiente, 40% novos jogadores, sempre viveu essa situação. A própria Loud do Valorant veio isso com Aspas, Les. Sim. E Saci Sadak. O que é interessante do LoL é que isso vem num boom, na verdade. A T1 tá criando isso com o Smash, jogador que era do Academy foi para lá. A gente tem o Castelline na na Carmine Corp, eu acredito. Aqui no Brasil a gente teve o Brence pela Loud. Sim. Então são exemplos muito práticos de que isso realmente dá certo. E aí a gente dá uma puxada de orelha pra gente que tá todo dia no cenário, ver, pô, esse cara é legal, esse cara pá. Porque aí vocês evitam, como eu falei mais cedo, as panelinhas. Uma forma de vocês evitarem, porque com todo respeito, gente, o que a gente pensa aqui é que realmente eu não vou chamar um cara que eu não conheço. É muito Sim. mais fácil eu chamar o meu parente do que eu chamar o cara do outro lado da rua, por mais que ele seja bom. Porque eu já conheço, já sei treinar como, já ouvi falar. Então é interessante vocês pensarem em não chamar vocês de RS. No LoL a gente não tem, já é muito mais padrão, né? Apesar de serem nomes estranhos também, mas que a gente consiga ver, e a gente consegue ver vocês. Eu assisti desses jogadores 10 jogos, então a gente não tá falando aqui para vocês ficarem de olho à toa.
Jogadores muito fortes mesmo. E jogadores novos, sempre é bom para surpreender o cenário, sempre é muito bom. A gente tem o Titã hoje, que agora é pai. Salve, Titã, meu vizinho, né? Ele é do Amazonas. Aí, pô, o cara começou com 19 anos, fez um complete mid, depois virou AD e agora, sei lá, deve ser 5 vezes campeão do Brasil, 4 vezes campeão do Brasil. Muito importante a gente falar isso e nós estamos de olho. O Totem ali, ó, tá olhando vocês, galera. Fica esperto. Tem muitos olhos esse totem, tá? Esquece. Só do Bruno são 8. Mas enfim, temos algo a mais pra pontuar. Caraca, passou tão rápido que... Olha, passou tão rápido que nem parece que começou. Cara, então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos pontos que você destacou aqui, que é interessante saber como é que o LoL funciona também, ainda mais eu que sou totalmente cego apenas pro Valorant e não conheço os outros, as outras competições, assim, de outros cenários, sabe? É interessante saber que tem sim as similitudes entre Valorant e LoL. Os campeonatos são alguns são muito similares, mas é totalmente diferente. São pessoas totalmente diferentes, são um nicho totalmente diferente. E a gente percebe que, apesar de ser diferente, competição é competição. Tanto o pessoal que compete no Valorant com a vida, também há pessoal que compete no LoL com a vida. Em níveis assim extremamente altos. A gente percebe que não é tão diferente. Que o mesmo player que se destaca no LoL, se ele migrasse para o Valorant, ele se destacaria também. Que foi o caso do Tokers. Tokers estava lá no LoL, foi pro Valorant, fez uma gracinha no Valorant, se destacou pra caramba no Valorant. E agora ele é comentarista, não é? Algo assim, do LoL? A gente tem alguns exemplos. O Tokers, ele é o caso de Tokers e o Saci, né? Até porque eles vieram das mesmas casas, né? Sim. Eles foram campeões juntos no LoL, no brasileiro. O caso do Tokers é um caso, acho que ele é o exemplo da maior expertise, da maior mente. Eu acho que não hoje, porque eu acho que hoje existe Saci, né? Existe o grande Saci, mas ele é O a maior Saci mente. pra mim é o GOAT do Valorant, do LoL. Porque o Saci foi campeão no LoL. Aí veio com uma mentalidade de campeão pro Valorant e ganhou tudo. Ele zerou literalmente o Valorant. O que ele tinha pra ganhar, ele ganhou. Ganhou VCB, ganhou Champions, ganhou VCT Américas. Ele só não foi pro outro continente ganhar porque cansou. Mas quem sabe daqui 3 anos, como ele falou, ele vai lá pro outro continente e ganha o VCT da Europa. Aí fica pro destino definir isso, né? Mas, cara, eu pago o pau pro Saci. Que cara foda, velho. O Saci, ele é legal, galera, porque o Saci, eu acho que ele foi, se não o primeiro, a gente nunca vai saber a história de fato, mas ele vai ser o primeiro a implementar a mente campeã, né? A Mamba Mentality no Brasil. Que é compromisso, é desempenho e é atitude, né? São poucos requisitos assim. Sim. Porque a gente fica cobrando para vocês, porque ele confiou no Aspas com os métodos dele, né? Sim. Ele criou horário de treinar, de fazer academia, de treinar, de fazer void pessoal, que é algo, para quem não competiu, é algo muito chato de fazer, que é você chegar... Acho que todo mundo já passou por essa situação de você chegar no seu companheiro de equipe e falar que ele tá panguando, é muito difícil. É algo... Você tem que ter muita intimidade com as pessoas. Sim. Foi o caso do Les, né? Então é algo muito pesado. Ah, Vitor, por que você está falando isso? Porque a gente vai viver no LoL, a INTZ, que fazia tudo que era tipo de campeonato, que o Tokers estava envolvido, né, Revolta, que tomou burnout. A Loud foi um time que estava com uma mente muito saudável e levou todo mundo, arrebentou o Brasil, arrebentou lá fora, arrebentou o Mundial. Então, e isso foi graças ao grande Careca. É legal a gente estar fazendo isso para vocês, para a gente dar literalmente visibilidade para vocês da forma certa. A gente não vai... então, treinem, descansem, amem, importante. Amar o jogo é importante. Critiquem e se desempenhem, porque vocês podem... Por favor, não fiquem carecas, né? Não queremos que vocês fiquem carecas durante o processo, mas que vocês se dediquem principalmente ao jogo da forma correta. Se você assinar Total Academy, esquece. Aí você vai ter... Tá estourado. Mas é importante mesmo. Eu adorei o papo, cara. Adorei o papo. Queria trocar mais ideia. Que role Kings League Podcast Total.
Opa! Esquece. Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme ter você em nosso primeiro episódio do Bom Dia T3. Foi incrível a nossa conversa. Abriu minha mente um pouco pro que é o League of Legends, que não é só tacar magiazinha e sair correndo, bater em bichinho. Cara, tu Tem vai sim ter... totalmente um pensamento por trás do LoL. Tem sim totalmente. É algo muito mais cabeça do que talento, eu vejo assim, porque Valorant, qualquer tiro você mata. Já no LoL, uma magiazinha não vai fazer você matar seu oponente. E muito obrigado, cara, por ter participado. agradeço. Vai conversar aí um pouco com o chat? Quer se despedir do chat? Esse tempo é Chat, seu. seguinte, Totalis está vindo com tudo, fiquem espertos. Estamos começando 9 da manhã e terminando 10 horas da noite. Todos os dias agora, de segunda a sexta. Então, sou muito grato aí, Brunão, Gabi. De novo vou falar isso daí, mas o interessante é que tá vindo muita coisa legal por aí. Se vocês tiverem de dúvidas já sobre o LoL, a gente vai trocar, a gente vai tentar fazer um programinha. A gente vai botar o Lovex semana que vem de Amumu e de Soraka. Ô, louco. Isso é importante, entendeu? O cara entender que o importante do LoL não é só jogar magia, mas já que ele gosta de magia, a gente vai botar uns bonecos pra ele brincar, que a gente vai achar ele na rua, beleza? Mas só não me pede pra jogar de Sheriff, não me pede pra jogar de Guardian, e principalmente Fique em paz. aquela arma lá, mata-pombo. Classic dá porque tem 5 balas, né? Se tu parar pra pensar, Fique em tu pensar paz. que ele tá estendido, né? Botão direito, caixa, de jet é a mesma coisa. Não dá pra fazer isso, mas vamos ver essas ligas aí, vamos gravar o Lovex de Amumu semana que vem, e é isso. Perfeito. Falou, era Obrigado, Vitor. Muito obrigado pela sua participação. Até mais, meu irmão. Guys, aqui volto eu agradecendo a todo mundo que participou desse primeiro episódio. Foi legal demais trocar o papo com nossos coaches e saber um pouco mais dos pensamentos que eles têm pro cenário, tanto de Valorant e de LoL, que são totalmente diferentes, mas se conciliam no final, lá no alto nível. São muito parecidos no alto nível, mas para chegar no alto nível são totalmente diferentes, na minha concepção. Agradeço a todo mundo que participou. Eu me despeço de vocês, avisando que segunda-feira tem mais essa conversa, tem mais sobre esses assuntos. E agradeço demais vocês que compareceram. Fiquem com Deus. Espero que tenham curtido. E desculpem qualquer coisa se eu embolei, se eu falei algo que não deveria. É importante pra gente termos esse carinho de vocês e saber que podemos contar um pouco nossas opiniões para vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado ao Wimp e ao Vitor por ter se disponibilizado numa segunda-feira de manhã. Que, pô, segunda-feira é tenso, né? Segunda-feira é difícil, saiu lá no final de semana, aí segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo. Beijão pra vocês. Forte abraço e semana que vem temos mais.